Olá, eu sou a Rosana. Olá, amigos do Seara do Mestre. Estou aqui hoje para que a gente possa conversar um pouquinho sobre uma história que Jesus contou no livro, que está no livro Jesus no Lar, uma psicografia de Francisco Xavier e autoria do espírito Neio Lúcio. Mas antes a gente vai fazer a nossa prece. Vamos neste momento nos envolvendo com os amigos da espiritualidade, nos envolvendo com a figura iluminada do nosso querido Mestre Jesus. Vamos nos aproximando desse nosso Pai de infinita bondade e amor. E assim, junto a esse Pai, nós vamos pedindo a proteção, o amparo, a sustentação para o nosso ambiente, para a nossa casa, para o nosso corpo físico, mental e espiritual, que possamos estar protegidos e amparados pela espiritualidade maior. Graças a Deus. Jesus nos ensinou através de histórias. Nós vamos vendo as passagens de Jesus que a gente encontra no Evangelho e a gente vê o quanto que Jesus trazia os seus ensinamentos e a moral através de histórias. E a gente sabe que como isso é significativo. Muitas vezes a gente assiste uma palestra com uma fantástica elucidação, com questões muito importantes, e ficamos assistindo, envolvidos, mas passado o tempo a gente percebe que o que fica na gente, muitas vezes, fica conosco, né? Muitas vezes é aquela história que foi contada na palestra, aquele momento que às vezes é curto, não dura às vezes nem um minuto, mas que é o que a gente guardou, é o que nos tocou. Com muita sabedoria, Jesus sabia dessa nossa facilidade e da facilidade que nós temos de aprender através de histórias, e por isso que Jesus muitas vezes trazia histórias para que a gente pudesse crescer e aprender através deste ensinamento, desta técnica de contar histórias e de ensinar através de histórias. Então eu acho muito pertinente, muito importante que a gente possa ouvir essa história para depois a gente faça alguns comentários. Então eu vou contar a história, que é muito bonita, e que a gente possa fazer as nossas reflexões. Falava-se essa história, o título da história tá no Jesus no Lar, como eu já falei, é no item 9, e o título é O Mensageiro do Amor. Então, falava-se na reunião com respeito à preponderância dos sábios da terra, quando Jesus tomou a palavra e contou, sereno e simples. Há muitos anos, quando o mundo perigava em calamitosa crise de ignorância, perversidade, o poderoso Pai enviou-lhe um mensageiro da ciência, com a missão de entregar-lhe gloriosa mensagem de vida eterna. Tomando forma nos círculos da carne, o esclarecido obreiro fez-se professor. E sumamente interessado em letras, apaixonou-se exclusivamente pelas obras da inteligência, afastando-se, enojado, da multidão inconsciente e declarando que vivia numa vanguarda luminosa, inacessível à compreensão das pessoas comuns. Observando-o incapaz de atender aos compromissos assumidos, o Senhor, compassivo, providenciou a viagem de outro portador da ciência, que, decorrido algum tempo, se transformou em médico admirável. O novo arauto da providência refugiou-se numa sala de ervas e beberagens, interessando-se tão somente pelo contato com enfermos importantes, habilitados a concessões de grandes recompensas, afirmando que a plebe em demasiado mesquinha para cativar-lhe a atenção.
O Todo-Bondoso determinou então a vinda de outro emissário da ciência, que se converteu em guerreiro célebre. Usou a espada do cálculo com maestria, pôs-se à ilharga de homens astuciosos e vingativos, e afastando-se dos humildes e dos pobres, afirmava que a única finalidade do povo era a de salientar a glória dos dominadores sanguinolentos. Contristado com tanto insucesso, o Senhor Supremo expediu outro emissário da ciência, que em breve se fez primoroso artista. Isolou-se nos salões ricos e fartos, compondo música que embriagasse de prazer o coração dos homens provisoriamente felizes, e afiançou que o populacho não lhe seduzia a sensibilidade, que ele mesmo acreditava excessivamente avançada para o seu tempo. Foi então que o Pai Excelso, preocupado com tantas negações, ordenou a vinda de um mensageiro de amor aos homens. Esse outro enviado enxergou todos os quadros da terra, com piedade, compadeceu-se do professor, do médico, do guerreiro e do artista, tanto quanto se comoveu ante a desventura e a selvageria da multidão, e decidido a trabalhar em nome de Deus, transformou-se no servo diligente de todos. Passou a agir em benefício geral e, identificado com o povo a que viera servir, sabia desculpar infinitamente e repetir 1000 vezes o mesmo esforço ou a mesma lição. Se era humilhado ou perseguido, buscava compreender na ofensa um desafio benéfico à sua capacidade de desdobrar-se na ação regeneradora, para testemunhar reconhecimento à confiança do Pai que o enviara. Para amar, por amar sem reserva os seus irmãos de luta, em muitas situações foi compelido a orar e a pedir socorro do céu, perante as garras da calúnia e do sarcasmo. Entretanto, entendia nas mais baixas manifestações da natureza humana dobrados motivos para consagrar-se com mais calor à melhoria dos companheiros animalizados que ainda desconheciam a grandeza e a sublimidade do Pai benevolente que lhes dera o ser. Foi assim, fazendo-se o último de todos, que conseguiu acender a luz da fé renovadora e da bondade pura no coração das criaturas terrestres, elevando-as a mais alto nível, com plena vitória na divina missão que fora investido. Houve ligeira pausa na palavra do doce Messias. Ante a quietude que se fizera espontânea no ruidoso ambiente de minutos antes, concluiu ele com um expressivo acento na voz. Cultura e santificação representam forças inseparáveis da glória espiritual. A sabedoria e o amor são 2 asas dos anjos que alcançaram o trono divino. Mas, em toda parte, quem ama segue à frente daqueles que simplesmente sabe. Que mensagem linda, que história linda! E nós sabemos e temos na nossa vida, com certeza, lembranças de como o amor ele faz obras incríveis e como simplesmente só o conhecimento sem o amor pode muito pouco. Na realidade, muitas vezes, quando a gente convive com uma pessoa que tem muita capacidade intelectual, muitos conhecimentos intelectuais, mas não tem amor, essa pessoa ela acaba ficando um pouco distante, ela se distancia por se sentir melhor que os outros.
ela se distancia, e tanto ela se distancia das pessoas, como as pessoas se distanciam dela, porque o que nos liga aos seres humanos, né, o que nos aproxima é o amor. O amor cobre a multidão dos pecados. Paulo de Tarso, ele tem uma passagem linda que virou música, e que é uma mensagem muito bonita, e onde ele diz que se ele falar a língua dos anjos e não tiver amor, isso de nada vale. Ele está trazendo essa mesma mensagem de Jesus. Se eu tiver todo o conhecimento científico que há na Terra, se eu tiver toda a sabedoria desenvolvida, mas se eu não tiver desenvolvido a asa do amor, eu não consigo voar. Eu não consigo voar para Deus. Eu não consigo voar para as pessoas. Porque o amor é algo muito grandioso. O amor é esse elo. O amor é o que nos faz perceber que somos todos um. É que nos faz perceber que, mesmo tendo toda a inteligência, mesmo desenvolvendo muita sabedoria, nos esforçando, estudando, nós somos iguais, nós não somos diferentes de ninguém. E o amor, ele é ação. Então, quem ama quer dar, quem ama quer doar, quem ama quer a proximidade, quer fazer o bem. Nessa história que Jesus nos traz, ele traz primeiro um professor. Olha o papel do professor. O professor, ele é aquela pessoa que traz o conhecimento logo lá, quando a gente é bem pequenininho. Então ele vai nos apresentando o mundo. E da forma como ele apresenta o mundo, a gente pode se tornar pessoas muito melhores. Então, esse professor que sabe amar, ele é um professor muito especial, porque ele é um professor da vida também. Ele traz o conhecimento, ele se aproxima dessa sabedoria, desse conhecimento mais técnico, mas com o amor, ele cria grandes obras. O professor, muitas vezes, é aquele nosso primeiro herói, aquele nosso primeiro exemplo, aquela nossa primeira inspiração. Imagine essa pessoa com tanta sabedoria e com tanto amor. Então é maravilhoso esse primeiro exemplo, e que pena que às vezes a gente tem sim, né, pessoas que têm muita capacidade, muito conhecimento, se esforçaram muito para o conhecimento intelectual, mas se sente diferente dos outros, se sente melhor por isso, se sente acima das outras pessoas porque está faltando desenvolver o amor. E o médico? O médico é aquela profissão, ao meu ver, uma das profissões que mais simplicidade e mais amor tinha que ter. O médico, ele atua naquele momento que a pessoa está mais frágil, que a pessoa precisa ser olhada, ela precisa ter empatia, ela precisa ser acolhida. Então, esse profissional sem amor é bem difícil. Ele não liga, ele não se aproxima. Esse profissional que acha que tem esse dom, que veio com essa responsabilidade de curar, a gente não cura só o corpo, a gente cura a alma, a gente cura com palavra, a gente cura com sorriso, a gente cura com se fazer igual. E tudo isso precisa ter o amor desenvolvido. Então, o médico, ao meu ver, seria a pessoa mais humilde que deveria ser, porque ele lida com situações muito frágeis. O tempo todo ele está vendo quanto a nossa vida é frágil, quanto a gente tem essa necessidade de amparo nos nossos momentos de fragilidade, quando estamos doentes. Então, esse profissional sem amor, ele é um profissional que se distancia demais da população.
E os outros doutores da ciência que vieram, o quanto que uma música nos aproxima, acalma a alma, mas se essa pessoa de fato se sente diferente, se sente muito sensível e muito distante da população e do povo, ela se aproxima muito pouco, a música dela não consegue nem tocar a alma das pessoas. Então, de fato, o conhecimento científico, ele é importantíssimo, nós sabemos, mas o amor precisa ser desenvolvido. E se eu tiver só amor, que não é pouco, mas se eu tiver só amor e não tiver mais nada, eu tenho muita coisa. Eu consigo fazer muita coisa. Porque de fato o amor o amor é Deus. O amor é essa grande essência que a gente precisa aprender. O amor preenche tudo. Então essa mensagem é importantíssima, porque nós vivemos num mundo que valoriza muito o conhecimento tecnológico, conhecimento científico, esse estudo, mas precisamos valorizar, enfatizar e nos aproximarmos do amor. O amor se aprende, com certeza o amor se aprende, eu não tenho dúvida disso. Então, que essa mensagem, que essa história de Jesus permeie a nossa vida e que a gente lembre, né, que é muito importante todo o nosso esforço científico, tecnológico, de estudo, mas que a gente precisa entender que nós somos gente. E tem uma pessoa, né, Jung, né, que é um psicólogo aí fantástico, enfim, Jung é um psiquiatra na realidade, né, que tratava as pessoas e ele é um grande nome na área da psicologia. Quem estuda psicologia conhece, quem não estuda também conhece. E ele tem uma frase que é lindíssima, que é isso também, né, que é o que Jesus nos disse, que quando eu estiver atendendo uma pessoa, né, quando eu tocar uma alma, que eu seja simplesmente outra alma humana. É isso, nós precisamos nos reconhecer nos outros. Nós temos sim conhecimentos, podemos agregar e temos essa função de nos evoluirmos também nessa outra asa, a asa da sabedoria, mas a gente não pode esquecer que tudo isso é para que a gente toque a alma humana, para que a gente se reconheça. E eu só consigo tocar a alma humana, olhar para o outro, quando eu tenho esse amor, quando eu me vejo igual ao outro, quando o outro é um irmão, como Jesus nos falou, como Jesus nos ensinou, quando o outro é um espelho do que eu mesma sou, e quando eu também me trato com muito amor, eu preciso me acolher a mim mesma, as minhas dificuldades, as minhas limitações, para poder acolher o outro. E tudo isso é o amor, né? Tudo isso é o amor que nos subsidia. O amor nos dá essa ferramenta de acolhimento super especial. Então, espero que a gente possa pensar sobre isso, que essa nossa conversa tenha sido uma conversa que acolha o nosso coração, que o amor de Jesus preencha a nossa vida nesse momento, que nós possamos ter muita gratidão e confiança e amor para conosco, para com o nosso próximo, e vamos assim fazer a nossa prece de agradecimento por essa oportunidade. Mestre amado Jesus, nosso Pai maior, nós agradecemos a oportunidade de estarmos juntos, refletindo sobre a sabedoria, sobre o amor, sobre a nossa humanidade. Nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, neste momento em que estamos encarnados, recebendo tanto aprendizado.
Gratidão. Gratidão aos amigos da espiritualidade, gratidão aos nossos mentores individuais. Que assim seja, muita luz na nossa vida, muita luz na vida de cada um. Que Jesus os abençoe. Até a próxima.